Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer a resenha de um livro bem legal. Como vocês viram aqui no título, é o livro A Vida do Livreiro A.J. Fikry. Eu acredito que esse livro não seja muito conhecido, então A Vida do Livreiro A.J. Fikry, ele foi escrito pela Gabrielle Zevin e aqui no Brasil ele foi publicado pela Editora Paralela. Então vamos falar um pouquinho sobre a capa dele, que eu acho linda. São assim vários livros abertos, coloridinhos, né? Mas ele ao mesmo tempo ele dá uma imagem como se fossem várias janelas, o que eu acho bem legal e bastante metafórico de acordo com a história. Aqui no fundo a gente tem um homem de mão dadas com uma menininha. A lombada dele é amarelinha, atrás ele é azul. Ele tem cerca de 186 páginas, então ele é uma leitura bem rápida. O legal é que ele é um estilo de texto corrido, mas ao mesmo tempo ele parece uma carta. Assim, não tem nada de mas a cada início de capítulo ele fala sobre um livro e dá a opinião dele em relação a uma pessoa, que eu não posso contar pra vocês quem é, senão eu vou dar um super spoiler. Mas achei a proposta bem legal. Bom, como eu já falei, esse livro ele é bem pequenininho, ele é uma leitura bem rápida. E A Vida do Livreiro A.J. Fikry, pra quem não sabe o que é um livreiro, é uma pessoa que vende livros, tá? É uma pessoa que trabalha numa livraria ou é dono de uma livraria. E A Vida do Livreiro A.J. Fikry, pra quem não sabe o que é um livreiro, é uma pessoa que vende livros, tá? É uma pessoa que trabalha numa livraria ou é dono de uma livraria. A gente vai conhecer o A.J. Fikry, que ele perdeu a mulher num acidente de carro há muitos anos. E agora ele se tornou um homem amargo. Ele não é mais feliz como ele costumava ser por conta da morte da ex-esposa dele. Mas, ainda assim, ele continua vendendo os livros dele. Sempre que uma pessoa entra lá na livraria, ele fala, você precisa ler tal coisa. E a pessoa sempre lê, adora as recomendações que ele dá. Então, assim, ele entende muito do que ele faz. Ele só é simplesmente amargo, assim. Ele não é mais uma pessoa feliz. Ele não demonstra felicidade pras pessoas, nem nada. Tudo começa a mudar a partir do dia que uma pessoa, um cliente, deixa um bebê na livraria dele. Ele se vê sem saber o que fazer, começa a cuidar desse bebê e correr atrás, né, de adoção pra esse bebê e tudo mais, que com o tempo passando, ele vai se apegando cada vez mais a essa criança. Bom, é basicamente essa a história, não quero falar mais muita coisa pra não dar um spoiler pra vocês. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião desse livro. Eu achei esse livro super gostoso de ler, achei ele aconchegante. Assim, ele não é nada daquele tipo, ai, que história fofinha. Ele é gostoso, mas ao mesmo tempo ele te dá um choque de realidade. Então eu achei interessante, porque a gente tem essa visão aí sobre o mundo dos livros, né, que ele é um livreiro. Então eu achei a história super gostosa de ler, porque já que se passa numa livraria é sempre bom estar cercado de livros, né? E falar sobre livros é muito gostoso. E ainda assim, a gente vê um desenvolvimento muito grande desse personagem dentro dessa história. Ele muda completamente e é muito legal porque a gente vê, assim, situações reais, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Esse livro fala muito sobre amor, fala muito sobre perdão, fala muito sobre o amadurecimento mesmo da pessoa, a evolução da pessoa. Então, assim, eu achei esse livro muito gostoso de ler. Como sempre, eu falo que se eu terminei de ler um livro, ele me deixou sorrindo, é porque o livro foi bom. E esse livro me deixou com um sorrisão. Então eu acho que foi uma leitura muito proveitosa, uma leitura muito gostosa. E principalmente mostrou vários lados do mundo literário que a gente nem sempre enxerga. Fala inclusive, eu não sei se eu posso chamar disso, mas eu acho que mostra um pouquinho sobre o preconceito literário nesse livro. Eu achei bastante interessante. É uma coisa que a gente lida no dia a dia, sabe? Quantas vezes a gente não fala que... Vou contar pra vocês, por exemplo, uma coisa sobre a qual eu passei, um momento que eu passei quando eu tava na escola, que eu sempre li muito. E aí a professora de português tava falando comigo e tal. Eu falei assim, eu gosto muito de ler best-seller, na Elite, esses livros assim, infanto-juvenis e tudo mais. Ela falou assim, mas aí não adianta nada, você não tá lendo nada. E eu achei isso muito triste, assim, porque uma pessoa tão culta, né, falar sobre isso, sabe? É importante a gente reconhecer o preconceito literário não só nessa vertente que eu falei agora, mas também em outras vertentes que quem lê o livro vai entender o que eu quero dizer. É importante a gente perceber que existem gostos diferentes, sabe? É porque eu não leio José Saramago e não leio, sei lá, Machado de Assis ou qualquer cara, assim, bem importante da literatura brasileira. Não leio, eu leio muito, eu leio muitos livros. E ainda assim, as pessoas acham que a gente não lê nada, porque, mas é uma leitura muito fácil, não sei o quê. Não necessariamente, sabe? Eu acho que isso são coisas diferentes. A gente também vê um pouquinho
pouquinho de machismo literário, se é que eu posso falar isso também, aqui nesse livro. Enfim, não quero me abrir muito, porque eu quero que vocês leiam esse livro. É fantástico. Como eu falei, a gente vê uma evolução do personagem sensacional. O AJ Fikry, ele vai mudando, acho que a cada página. Eu acho muito legal. E assim, não é aquela mudança, sabe, forçada, é uma coisa natural. É aquela coisa natural do ser humano de querer melhorar, de querer ser melhor, de querer aprender. Então eu achei que foi uma leitura muito gostosa. Foi uma leitura muito aconchegante, foi uma leitura muito... Eu não sei, eu tô um pouquinho sem palavras ainda com esse livro, apesar de já ter lido há algum tempo, eu me lembro ainda direitinho da história, e eu achei que ele foi bastante, assim, importante. Eu achei que é uma leitura importante, porque ele mostra coisa legal, ele mostra o lado bom da vida, e também mostra os problemas que a gente passa, mostra as dificuldades da realidade, e eu acho que tudo é levado de uma maneira, assim, como aprendizado mesmo. E esse fundo literário, né, esse fundo de cenário, assim, literário, eles têm uma livraria, é muito gostoso. Tem um outro personagem que é escritor e assim, eu acho muito sensacional. A gente junta a história que a gente tá lendo com falar mais ainda sobre livros, eu acho muito gostoso. Então, pra mim, A Vida do Livreiro AJ Fikry é um livro muito bom, que tá aprovadíssimo, que eu recomendo a leitura pra todo mundo. E bom, gente, essa foi a minha resenha em vídeo de hoje. Eu sempre achei um pouco difícil fazer resenha, sabe? Porque até que ponto a gente tem que falar? Mas, enfim, se vocês estiverem gostando desse estilo de resenha, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários. Se você quiser que eu mude alguma coisa, conta aqui embaixo também, porque eu quero melhorar cada vez mais, porque a partir de agora todas as nossas resenhas serão em vídeo. Essa foi a nossa resenha de hoje. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa aqui embaixo um like pra ajudar na divulgação do canal, vocês ajudam muito, e se inscrevam pra receber novos vídeos sempre que eu postar, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!